O discurso, ele é um ato muito importante porque, além de ele focalizar questões pontuais, o discurso ele sinaliza tendências, sinaliza direções que podem ser tomadas no sentido de um novo enquadramento da sociedade. O discurso ele acaba servindo como uma proposta de futuro. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Fábio Boer, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo, e nesse programa eu queria mostrar para vocês um discurso que eu considero bastante importante, realizado pelo deputado estadual Tomé Abdul na Assembleia Legislativa de São Paulo. É um discurso que chama atenção pela sua capacidade de sintetizar o posicionamento, a estratégia, a forma com que os esquerdistas se colocam para a sociedade, tanto de modo aberto, ou seja, falando com o eleitor livremente nos mais diversos cantos, como dentro das assembleias legislativas, dentro da Câmara dos Deputados Federais. Enfim, é um modo de se comunicar que gera muito ruído na sociedade, mas faz parte dessa estratégia perversa da esquerda de tentar demonizar a política. Afinal de contas, todo esse enredo, essa forma, esse envelopamento, essa embalagem que a esquerda dá à política faz parte de um jogo de cena. Esse jogo de cena tem o objetivo de criar distanciamentos do brasileiro comum. O que a esquerda quer é que a política seja um objeto desconfortável, que a política seja um fenômeno que causa um certo incômodo para o brasileiro e que ele realmente fique distante. Dessa forma, a esquerda consegue fortalecer a sua militância, aquela militância raivosa, aquela militância que prega o ódio, aquela militância que não tem nem noção do que está fazendo. A gente, como jornalista, como comunicador, eu particularmente como produtor de conteúdo e uma pessoa, um profissional que tem um posicionamento muito claro, muito transparente, como todos vocês sabem, eu sou de linha conservadora, sou pensamento liberal, sou uma pessoa extremamente favorável à meritocracia, não é? Ou seja, ganha quem merece, ganha quem produz, aquele que não quer tirar a bunda do sofá, aquele que quer ficar debaixo da árvore, sob sombra e tomando água fresca, vai para o fim da fila, vai aprender a produzir, vai aprender a trabalhar para realmente merecer algo de bom. Eu sou dessa linha e, sendo dessa linha, naturalmente a gente é atacado todos os dias. Mas o tipo de ataque que a gente recebe não é um ataque do diálogo, não é um ataque do debate, é um ataque agressivo, é a violência. O esquerdista, ele foi ensinado, ele é treinado a atacar, a violentar. E por que ele faz isso? Porque ele não tem argumento. O esquerdista não tem argumento, não tem conteúdo, não tem condições intelectuais de fazer um debate decente. Então, ele apela. É como diz aquela historinha, né? Ele vai e dá um tapa no tabuleiro, derruba todas as peças e acaba com o jogo. Que jogo? O jogo que ele estava perdendo. Então essa é a forma do petista, é a forma do esquerdista se posicionar na sociedade, atacando. É um sujeito confuso, e é um sujeito confuso porque vive num oceano de incoerências. A gente vê o governo atual, por exemplo, falando em defesa da Amazônia, uma bandeira usada para ganhar voto, e o que a gente assiste na realidade é o recorde histórico de desmatamento.
a gente vê um governo falando em proteção ao meio ambiente e o que a gente vê são estímulos, incentivo ao uso do petróleo, da gasolina, em vez de direcionar investimentos a matrizes energéticas associadas à energia limpa. A gente vê um governo que fala em defesa do pobre, em combater a fome, e é um governo que dá os piores exemplos em termos de gastos, em termos de mordomias, de privilégios, de viagens milionárias, de aumento de número de ministérios. É um governo que fala em combater corrupção, mas é uma turma carimbada pela maracutaia, pela malandragem, e assim o fará, e assim tornar-se-á isso muito claro futuramente. Afinal de contas, eles não vão trair o DNA. Então é um partido, é um grupo ideológico que se vive às voltas com a incoerência, e isso se reflete nos seus seguidores, nos seus militantes. Logo, gente confusa, logo, gente incoerente, não tem argumento, e quando não há argumento, parte para a violência. Então eu trago esse discurso e peço a você que assista até o final para entender o quão é importante a gente investir nessa ideia de que é preciso pregar, é preciso estabelecer um diálogo de, nem vou dizer alto nível, porque nesse momento seria exigir demais, mas um mínimo de nível, né? Um mínimo de condições de debate. A melhor forma da gente desestruturar essa coisa horrível chamada socialismo, chamado comunismo, que o Lula se orgulha de participar, é mostrando os defeitos, é insistindo em tornar claro o quanto essa ideologia é destrutiva. Então, o deputado Tomé Abdul traz uma visão muito interessante acerca dessas condições que precisamos implantar no nosso discurso político. É somente fazendo política com civilidade, com respeito, com clareza, que a gente vai conseguir absorver, atrair mais e mais pessoas para debates, para discussões acerca do nosso próprio bem. E não simplesmente terceirizar decisões e, o que é pior, deixar que essas decisões sejam tomadas por pessoas incompetentes, pessoas desonestas e pessoas com o coração muito ruim. Então, gente, vamos lá, vamos assistir até o final esse discurso. E eu gostaria aí que vocês deixassem os seus comentários, as suas sugestões. Afinal, o ponto de vista de cada um de vocês a respeito dessa fala, que eu considero uma fala muito produtiva e muito pertinente para o momento em que estamos vivendo. Valeu? Muito obrigado aí pela sua companhia. Um grande abraço e até a próxima. Não deixa de ver o discurso. Vejo hoje que tudo é vitimismo. Tudo é vitimismo. Porque A sofreu isso, porque A sofreu aquilo. Eu vou dizer uma coisa da minha vida pessoal aqui. Eu fui estuprado aos 8 anos de idade. Deputado Guilherme. Fui estuprado aos 8 anos de idade. Acho que pouca gente aqui sabia disso. Estou falando publicamente pela primeira vez. Eu estava andando de bicicleta ao lado da minha casa. Havia um açougue, havia um açougueiro que trabalhava naquele açougue. Ele me puxou para dentro e abusou de mim sexualmente. Eu nunca usei isso como vitimismo na minha vida. Nunca usei. Isso foi a força motora que me deu para me tornar uma pessoa mais íntegra, mais responsável, mais compreensiva com os outros, sem preconceito. E nós estamos levando o Brasil para um momento de preconceito extremo. Tudo é vitimismo. Às vezes alguém fala alguma coisa com uma pessoa, um pequeno desentendimento, se a cor daquela pessoa é diferente, aquela pessoa é preconceituosa. Homofobia. Vocês me desculpem, eu não enxergo o mundo da maneira como vocês enxergam, eu enxergo de uma maneira muito diferente. O Brasil é um país inclusivo e sempre foi.
Então é muito cuidadoso quando a gente usa esse vitimismo para poder declarar tudo. Nós não devemos sentar aqui, deputado Cortez, o senhor sabe o respeito que eu tenho com o senhor, quando a gente convoca alguém para poder falar alguma coisa e se chama a pessoa de charlatanismo, pântano moral, preconceituoso, é o tempo todo essa mesma história. Está muito cansativo tudo isso. Eu sou um deputado de direita, conservador nos costumes. Eu faço questão de, quando eu chego aqui, dar a volta e dar a mão para todos vocês. Então, que história é essa de a gente ficar aqui se agredindo, se atacando? Nós estamos discutindo uma CPI para poder defender as nossas crianças. A questão não é o direcionamento sexual que ela tem. A questão é o tratamento que pode estar se dando a uma criança entre 4 e 11 anos de idade, se ele realmente é um tratamento necessário naquele momento, se aquela pessoa em algum momento mais para frente, ela pode se arrepender de alguma coisa e aquilo que foi feito pode ser que não tenha retorno. É isso que nós estamos discutindo. Ninguém aqui está para lacrar ou para desrespeitar ou para expor pessoas ou para poder abrir um currículo médico de alguém de maneira que se expõe alguém. Nós estamos tentando cuidar das nossas crianças. A criança pode sim ter um direcionamento sexual diferente no determinado momento da vida, não tenha dúvida disso. Agora, qual é o tratamento que se dá para essa criança, em qual momento? Não adianta a gente trazer para cá somente pessoas que estejam do lado ideológico, que pactuam com isso. Porque a gente tem uma certa tendência, quando a gente está de um determinado lado, a achar que tudo que nós fazemos está correto. E muitas vezes não está. E tem que tomar cuidado, deputado Guilherme Cortez, com preconceito. Porque se alguém cita alguma coisa dizendo que Deus, que criou o homem, a mulher, isso já é um preconceito, porque aquela pessoa ela tem um sentimento maior em relação à religião. Vocês pedem respeito desrespeitando os outros. Está muito cansativo. Eu faço o máximo possível para ser respeitoso com todos, da forma como pensam, da maneira como recebem a sua própria imagem, da maneira como querem viver as suas vidas, mas a gente não entende que o lado oposto faz a mesma coisa. Me desculpem, não dá para vocês defenderem uma pessoa que vem aqui, óbvio, num encontro legítimo que aconteceu ontem, e que não há nenhum problema, ele deve sim ser respeitado, e que fala que vai ter que ter navalhas na boca, e dizer que isso é uma figura de linguagem. Você imagina se um deputado lá de cá fala uma coisa dessa, vocês vão achar que é figura de linguagem? Nós temos que ter o mesmo peso e medida dos dois lados. Não dá para ter pesos e medidas diferentes. É o Brasil de hoje. Tudo que é de um lado pode, tudo que é do outro lado é preconceito, é violência, é discurso de ódio, mas quando a gente escuta um discurso de navalas na boca, não é um discurso de ódio, é uma figura de expressão, é uma força de expressão. Eu acho que é isso o nosso maior problema. É nesse aspecto que nós temos que olhar e parar e simplesmente discutir respeito. Nós respeitamos vocês nos respeitam, a gente vive juntos em sociedade e tenho a certeza que 95% do que todo mundo quer é comum a ambas as partes. Eu fico vendo aqui as discussões, nós queremos trabalho social, nós queremos ajudar as pessoas menos favorecidas, nós queremos respeito, nós queremos uma casa íntegra, quando eu digo íntegra, são parlamentares que tenham a integridade de não utilizar recurso público de maneira errada, de não usar o seu cargo para poder se autopromover ou ganhar dinheiro com isso. Nós queremos que todos juntos entendam que existe uma nação que é formada por uma pluralidade e que tem que ser respeitada de ambos os lados. Eu sou católico, eu vou na igreja, eu rezo, eu peço a Deus para me ajudar, eu quero criar meu filho de uma maneira cristã. Óbvio que ele vai crescer, e em um determinado momento vai ter o desejo dele. Se você quer criar seu filho de maneira progressista, você também tem o direito. O que nós não podemos é ficar entrando um na vida do outro e colocando as nossas próprias verdades como se fosse a forma correta de viver. E aí, mais uma vez, entra a palavra respeito, que eu acho que está faltando para todos nós, presidente.